Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje nós vamos falar sobre aquele exame internacional de educação chamado PISA e por isso mesmo eu achei bastante adequado começar este vídeo inclinado. Este canal aqui tem o oferecimento especial sempre da Doppel Store Camisetas. Estou aqui vestindo a camiseta do meu canal, certo? O canal do Pirula. E a Doppel agora está com uma novidade, com lançamentos de camisetas da área de Geologia e Geografia. Tá? Eu gostei bastante da camiseta de eras geológicas, que eu inclusive dei pitaco para fazer. Óbvio que ela é uma simplificação, né? Não espere que ela tenha todas as eras geológicas, também não estão proporcionais em duração, mas está muito bonitinho, está muito legal. Você tem também uma camiseta com o corte do planeta, né? Mostrando as camadas internas geológicas do planeta. Você tem aquela imagem de geografia física, né? Dando nome às estruturas físicas, né, que compõem uma paisagem geográfica. Então, quer dizer, são camisetas muito legais. Eu gostei bastante dessas camisetas que o Igor me apresentou agora, e eu acho que vale a pena agora, no começo do ano, se vocês quiserem comprar camisetas, abrir também o seu leque para temas como geografia e geologia. Lembrando que já tem camiseta de astronomia, já tem camiseta de física, tem camiseta de biologia, de paleontologia, não só por minha causa, mas também por causa do colecionador de ossos, camisetas de história, por causa do Leitura Obriga História, e também camisetas de um sábado qualquer do Carlos Ruas. Então, vale muito a pena se dar uma olhada lá, e sempre tem os brindes, né? Bonequinhos, posters, almofadinhas e tudo mais, né? Por exemplo, essa almofadinha aqui de joystick é da Doppel Store. Se vocês quiserem, vocês conseguem lá fazer o combo lá, conseguem sempre alguma promoção. Tá linkado aqui embaixo. Pois é, gente, o PISA não tem nada a ver com a Torre de Pisa. Na verdade, ele é a abreviação de Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né? Ou seja, Program of International Student Assessment. Essa prova é um estudo internacional comparativo aplicado a cada 3 anos, né? O último que saiu agora esse ano diz respeito ao triênio 2016 a 2018, e ela é estruturada pela OCDE, certo? Que é aquele órgão, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que enfim, vários países integram. Eu dei uma comentada sobre ele quando eu fiz aquele meu vídeo sobre o Chile, e é a OCDE que o Bolsonaro tanto quer que a gente faça parte. E, bom, para variar, o Brasil não se deu muito bem comparativamente no exame PISA. Vamos agora discutir um pouquinho sobre como que é o exame, como é que ele é feito, quem são as pessoas que participam, os países que participam, e o Brasil, a sua posição, o quão grave é a posição do Brasil no PISA. Pois bem, você pode estar se perguntando por que raios essa organização avalia o PISA. Bom, essa organização, né, a OCDE, ela é uma organização de desenvolvimento econômico entre os países. E saber como é a educação das pessoas e como elas saem preparadas, no caso para o mercado de trabalho, para poder aquecer a economia, é extremamente importante. E é por isso que eles acabam desenvolvendo esse teste, para saber quais países vale a pena ou não colocar na OCDE e quais os outros que estão num estágio mais grave, né, ou intermediário, que possam talvez vir a crescer ali no país. Vale lembrar que essa organização ela é composta pelos países considerados de primeiro mundo, né, principalmente, mas o PISA inclui também países convidados, e no caso o Brasil é um deles. E o Brasil participa desde a primeira avaliação do PISA, que foi no ano 2000, e quem é o responsável por coordenar a aplicação aqui no Brasil é o INEP, que é o mesmo órgão que faz o Enem. O PISA avalia estudantes de 15 anos de idade, tá? E vocês vão ver que há um controle ali sobre a data de nascimento dos alunos que são avaliados no PISA, né? Então, no caso, esse último PISA que avaliou esse triênio, ele só incluiu alunos que nasceram no ano de 2002. Então, para a gente saber o desempenho de 2019 ou 2020, a gente tem que esperar até terminar 2021, e em 2022 devem revelar os resultados. E como vocês devem saber, porque isso foi noticiado amplamente nos meios de comunicação, o PISA avalia 3 áreas do conhecimento, né? Leitura, matemática e ciências, que são 3 áreas fundamentais no aprendizado que, como vocês devem imaginar, né, também tem tudo a ver com desenvolvimento econômico. Em 2018, o PISA foi focado mais no domínio de leitura, tá? Isso quer dizer que foram mais questões de leitura, e a avaliação de leitura foi a que teve, então, maior atenção, né, das pessoas que organizaram o PISA.
Na verdade, nessa última avaliação foram inclusas também conhecimentos na área de economia e conhecimentos globais. Só que o Brasil não participou dessa de conhecimentos globais e na parte de economia, de conhecimento econômico, né, de saber econômico, ainda não saiu o resultado, porque é uma novidade ainda da avaliação do PISA, então eu acho que eles devem estar discutindo como processar esses dados todos, tá? Então eu nem vou falar disso daí. Então o PISA, ele não avalia só se o aluno consegue ler e escrever, ou, sei lá, interpretar texto, ou coisas bastante básicas, né? Vou falar agora principalmente da parte de leitura, né? Mas ele também avalia como que os alunos conseguem extrapolar essa leitura, aplicar isso daí que é lido, absorver esse conhecimento e, obviamente, deduzir ali, né, ou conseguir extrair dessa leitura competências práticas para a vida desses alunos. E tendo noção disso, vocês devem imaginar que cada vez mais as pessoas responsáveis, né, por tomar decisões sobre educação em cada um dos países usam esses dados do PISA para balizar a situação do país. O PISA agora, em 2008, ele avaliou 79 países, eu acho que foi o exame do PISA com mais países desde que começou a ser feito nos anos 2000. E o Brasil, para variar, né, nunca teve um bom desempenho no PISA e este ano não foi diferente. Como cada ano, cada triênio, no caso, muda a quantidade de países, não vale a pena aqui ficar comparando rankings, né? Porque às vezes incluem algum país que está num ranking à frente, tal, não sei o quê. Comparar com as outras aplicações. Então eu vou falar só o ranking do Brasil nesta última avaliação do PISA, em que você teve de 79 países. Na área de ciências, o Brasil na extraordinária posição de 66, ou seja, é o 76º, 404 pontos. Para vocês terem uma noção, o primeiro lugar na área de ciências foi Singapura com 556 pontos. Ou seja, a gente está praticamente aí 150 pontos atrás de Singapura. Segundo lugar, o Japão com 538, a Estônia com 534, o pessoal aí adora a Estônia. Taiwan com 532 e a Finlândia, a famosa Finlândia com 531. Em leitura, que foi o principal avaliado nesse exame agora, nesse último triênio, o Brasil ocupou a fabulosa posição de 57ª posição, 57, com 413 pontos, e ainda por cima ele melhorou baseado no último triênio, mas é considerado margem de erro irrelevante, porque foi acho que só 6 pontos que o Brasil ganhou, ou seja, não mudou nada. Também, Singapura, primeiro lugar, com 535 pontos, então também um pouquinho menos aí de 150 pontos na frente. Hong Kong, com 527, Canadá com 527, Finlândia com 526, famosa Finlândia, e a Irlanda com 521. E finalmente, em matemática, tá, que o Brasil ocupou de 79 países a fabulosa posição de 70º país, ou seja, tem 9 países atrás da gente, 384 pontos, foi de longe a nossa pior pontuação. A primeira, para variar, foi Singapura foi primeiro nos 3, 564 pontos, ou seja, aí no caso a gente está, enfim, quase 200 pontos atrás de Singapura, né, um pouco menos. Hong Kong, segundo lugar, Macau, terceiro lugar, Taiwan, quarto lugar e Japão, quinto lugar. No caso de matemática, nem a Finlândia apareceu, conseguiram excluir a Finlândia, né, todos esses países do leste asiático, né, Japão, 3 localidades, né, que falam chinês, né, no caso Taiwan, a China não reconhece como país independente, mas todos os outros países reconhecem, né, ou a maioria, e Singapura, né, que é uma cidade-estado, um dos menores países do mundo em área, apesar de ter uma população gigantesca. E o Brasil lá atrás, na 70ª posição. Ou seja, é tudo que essa organização aí para desenvolvimento econômico não quer dentro do seu escopo ali, dentre os países membros, né? Um país em que os estudantes não sabem nada de matemática, que é o fundamental, inclusive, para as matérias que vão ser utilizadas para melhorar o desempenho econômico de um país. Não só matemática, né? Ciências e leitura também, mas matemática, no caso, é bastante ilustrativo para isso, né? Um abraço, Rafael Procópio, um abraço, Júlia Jacold, né, da Matemaníaca aí, 2 canais de matemática para vocês aí que fizeram o PISA e foram mal. E tirando a média de leitura, né, dessa parte de leitura, que é onde eu vou focar mais aqui nesse vídeo, o Brasil está 74 pontos atrás da média mundial. Lembrando que a média mundial também não está lá muito boa, se você for levar em conta. Mas é porque tem países aí que foram piores do que a gente, né? Pra vocês terem uma noção, a gente ficou aí em 57º lugar, então você tem quase 20 países aí, mais de 20 países, que estão piores do que a gente. Lembrando que o Brasil ele ficou muito próximo da colocação de outros países da América Latina. Tá? Isso, para mim, também é uma coisa bastante diagnóstica, bastante coisa para a gente pensar. Lembrando
que o Chile não ficou muito melhor do que o Brasil. O Chile já faz parte da OCDE, ele é considerado um país desenvolvido, e o Chile tem tudo menos uma educação baseada em princípios esquerdistas de Paulo Freire e o cacete A4. Então vale lembrar que o direcionamento político do país que está sendo feito aqui não é obrigatoriamente um divisor de águas ali para ter uma melhor ou pior educação. Até porque a gente vai falar da Finlândia e, no caso, a China é uma ditadura comunista. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Tá? E sobre as pérolas do nosso extraordinariamente inteligente presidente. Hashtag ironia. Caso alguém não perceba o que eu estou falando, tá? O PISA, então, foi uma avaliação feita por 600 mil alunos, dos quais 10.691 eram brasileiros, ou seja, praticamente 10.700 alunos eram brasileiros, matriculados em 597 escolas, espalhadas por todo o território nacional, ou seja, representam cerca de 3 milhões de jovens de 15 anos inscritos em escolas públicas e privadas no Brasil, tá? Então, esses 10.700, eles são um recorte de 3 milhões de alunos que a gente tem no Brasil com essa idade e estudando. Lembrando que você tem uma série de critérios para decidir quais alunos vão ser escolhidos para fazer o PISA. Você tem ali uma proporção entre as regiões do Brasil, né, o Sudeste que tem mais gente, a região Norte que tem menos gente, proporção entre escolas públicas e privadas, ou seja, quantos alunos são matriculados em escolas privadas e públicas, então você pega um recorte proporcional disso daí, e classe social, e população urbana e rural, eles tiveram esse cuidado de fazer essa proporção. Bom, vamos falar um pouquinho da leitura aqui, da avaliação de leitura, né? Posição em que o Brasil nunca esteve melhor na sua marca histórica e ainda assim é uma bosta comparado com outros países. A prova avalia vários espectros, né, da capacidade de leitura, desde processos básicos de leitura até processos bastante avançados, né? Ou seja, uma interpretação literal do texto, né? Você conseguir ler e interpretar o texto, gente que nem lê consegue. E tanto interpretar de maneira literal, entender o que está escrito, quanto também abstrair aquele texto literal para o que o autor está querendo dizer. Então, por exemplo, você fala que o Brasil está indo para o buraco, você não imagina um país composto por rochas, por área, lá, um pedaço da crosta terrestre entrando num buraco, sabe? Você tem toda uma interpretação por trás disso, e obviamente isso daqui é um exemplo besta que eu estou dando, você coloca isso daí para várias coisas muito mais complexas dentro de um processo de leitura, né? Processo interpretativo crítico de leitura. E principalmente a aplicação deste texto na sociedade, ou seja, o que você consegue extrair de bom daquele texto e conseguir aplicar isso no teu conhecimento cotidiano ali, ou até, enfim, a longo prazo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então você tem vários níveis de proficiência, tá? Que vão do nível 6, que é o melhor, até o nível 1, que é o pior, e esse nível 1 ele é dividido em alguns outros subníveis. Lembrando que o letramento que essa prova de leitura exige hoje em dia também inclui letramento digital. Tá? Então você conseguir utilizar bem os programas de busca, por exemplo, saber diferenciar fato de opinião, isso também é um skill que eles avaliam, não só na prova de leitura, como também na de ciências, que eu também já vou comentar. Saber diferenciar uma fonte confiável do Olavo de fontes conspiracionistas ou completamente bobas. Então isso é uma coisa que é bastante avaliada nessa prova. Tá? E, pois bem, o nível 6, né, que é o máximo que você tem aí de proficiência de leitura, ele inclui compreensão de textos longos e abstratos, ou seja, a capacidade de atenção do aluno por todo esse texto, de compreensão, e uma abstração maior dentro desse texto. Né? E a capacidade de avaliar as fontes dos textos em relação ao conteúdo. Tá? E no nível 6, que se você for avaliar, nem é uma coisa inimaginável de exigência, tá? No nível 6, a média da OCDE foi de 1,3%, ou seja, dos alunos avaliados, 1,3% dos alunos que fizeram essa prova da OCDE, de 600 mil alunos, atingiram o nível 6 de leitura. Você vai falar, bom, não é muito, de fato não é muito, e imagino que 90% disso daqui tenha sido Singapura e China. Porém, dentre os alunos do Brasil, só 0,2% atingiram esse nível de proficiência. O que é bastante preocupante, a gente está muito abaixo da média mundial, que já é muito ruim.
tá? Dentro desses países, desses 79 países que foram avaliados, lembrando que, pelo menos de países soberanos no mundo, a gente tem 196, 197, então 79 não é uma amostragem tão grande assim de países, pelo menos em contagem absoluta. E aí os outros níveis vão exigindo conhecimentos cada vez mais básicos, né? O nível 5 é compreensão de texto longo e fazer inferências, né? Capacidade de diferir fato de opinião, então esse aqui é o nível do limite, né? De você conseguir entender o que é uma fonte confiável do que não é, do que é um fato, do que é a opinião do autor. E neste nível 5, a média da OCDE é bem mais alta. Ainda assim está preocupante, mas é bem mais alta, é 7,4%. Lembrando que tem uma cacetada de países, principalmente da América Latina, que puxa esse nível para baixo. E do Brasil, desses 10.700 alunos, apenas 1,7% conseguiram ler um texto e diferenciar fato de opinião. Então, quer dizer, somando nível 5 e 6, apenas 1,9% dos alunos consegue ler um texto, saber se aquilo é um fato ou opinião do autor e saber se a fonte é confiável ou não. Isso reflete muito da necessidade que eu tive de fazer um vídeo, acho que faz uns 2 meses atrás, sobre fato e opinião, tá? Que é bastante chocante. As pessoas não conseguem absorver a diferença entre um autor que está avaliando dados e um autor que está simplesmente dando uma opinião e as pessoas interpretam isso como dados. Talvez seja por isso que tanta gente leva o Ricardo Felício a sério, porque o discurso do Ricardo Felício é isso, é uma mescla de dados com opinião ali, em que o dado não é dado direito e ele não explica direito o dado, ele não avalia direito o dado, ele só dá a opinião dele sobre dados que ele nem viu. Então, quer dizer, você tem toda ali uma mescla de coisas que convence as pessoas menos letradas, porque elas não sabem diferenciar fato de opinião e nem fontes confiáveis de fontes duvidosas. Mas eu vou falar mais do Ricardo Felício em outro vídeo. Bom, o nível 4 até o nível 1 vai diminuindo as exigências, né, de compreensão de texto, não vou ficar falando um por um aqui, até que você chega no nível 1, que é a compreensão literal do significado de frase, ou seja, simplesmente conseguir ler e entender o que está escrito. Detalhe na palavra frase, não está nem avaliando se ela lê um texto. Tá? A pessoa que chegou no nível 1 apenas, ela não consegue entender um texto, ela entende frases. Ou seja, vá na feira e me compre um maracujá. Isso é uma frase. Agora, se você depois for começar a discorrer sobre quem foi a pessoa que te pediu para comprar um maracujá, da onde veio, qual a origem do maracujá e etc., a pessoa não consegue entender. E a localização da informação no texto curto, ou seja, que fruta a pessoa mandou comprar? O maracujá, muito bem. O que a pessoa pediu para fazer com o maracujá? Pediu para comprar, ó que legal. E se o tema for familiar, conseguir identificar qual é o foco central daquele texto. E tchan, 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 a média mundial da OCDE é 15%. Isso é uma coisa muito preocupante, muito preocupante. E a do Brasil é 26,7%. Praticamente 27% das pessoas, dos alunos avaliados, de 15 anos de idade, conseguiram chegar no máximo nesse nível. No máximo. Não conseguiam ler um texto complexo, nada mais complicado do que uma lista de compras num supermercado, uma receita de bolo, ou, sei lá, uma placa na rua dizendo para onde você tem que virar. Esse é o nível, tá? 27%. O nível 1B, esse foi o que eu falei, foi o nível 1A. Como eu disse, o nível 1 ele é dividido em 3 etapas. O nível 1A é o melhor. Você tem o nível 1B, que, enfim, é menos do que isso, e que o Brasil teve 17,7% dos alunos no nível 1B. E no nível 1C, 5,3%. Ou seja, se você somar todas essas porcentagens, tá? Então 5%, 17,7% e 27%, então você tem aí 49% dos alunos no nível 1. Metade dos alunos do Brasil em nível de leitura estão no nível 1. O nível 1A, eu não sei se seria considerado analfabeto funcional, mas do nível 1B para baixo, que perfaz mais de 20%, são analfabetos funcionais dos alunos. E você tem ainda um 0,4% que estão ali abaixo do nível 1C, que aí eu acho que é analfabeto ponto. A pessoa não consegue juntar letrinhas para formar uma palavra, uma frase, essas coisas. Tá? Tanto é que a OCDE nem especifica que habilidades que deveriam ser alcançadas para você estar no nível abaixo do 1C. Essas são as excelentes notícias no que diz respeito à leitura envolvendo o Brasil. E aí chegamos ao nosso digníssimo presidente. No dia 3 de janeiro de 2020, começando o ano com o pé direito, em 2021, todos os livros serão nossos, tá ok? Feitos por nós.
Nós, ele diz, o governo, porque hoje, caso vocês não sabem, quem produz os livros didáticos são editoras de livros, são especialistas na área que produzem os textos dentro de uma norma, a BNCC, né, que especifica o que tem que estar dentro de cada livro, e aí o governo faz uma avaliação, por pares, inclusive, para ver quais desses livros das editoras se adequam ou não àquilo que foi proposto. E aí o Brasil compra, né, o governo, o MEC lá, compra esses livros das editoras e distribui para as escolas públicas do Brasil. Ou seja, só os livros que foram aprovados por esse processo de avaliação e que são comprados pelo MEC e depois distribuídos para as escolas. Então ele está falando que ele vai cagar para todo esse processo e o MEC sozinho vai fazer esses livros, provavelmente consultando só alunos do Olavo de Carvalho, que não sabe porcaria nenhuma, porque ele estudou só até a 4ª série. Continuando a fala do nosso excrementíssimo presidente. Os pais vão vibrar, vai estar lá a bandeira do Brasil na capa e vai ter o hino nacional. Bela merda. Bom, eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre o que eu penso sobre patriotismo, tá? Que é um sentimento que, enfim, não vou falar disso aqui agora. Mas tudo bem, ele está querendo desenvolver aqui ou incentivar uma moral cívica dos alunos aqui, né? Um patriotismo e tal, que seja, é a postura do governo aqui, foi o que as pessoas elegeram, então não vou nem questionar. Mas, do ponto de vista educacional, que diferença vai fazer ter a porcaria da bandeira do Brasil ou do hino nacional? Não sei. É só para agradar os pais? Isso, ao meu ver, não vai melhorar a educação do Brasil. Mas ok, isso para mim é blá blá blá, é populismo. Os livros de hoje em dia, como regra, é um amontoado aí, é muita coisa escrita. Os livros, em geral, têm muita coisa escrita. É o Bolsonaro estocando vento. É o Bolsonaro saudando a mandioca. Tá? Lembrando que estocar vento até que foi relevante, porque foi na ONU. Mas saudar a mandioca era uma ocasião em que especificamente estavam celebrando lá as culturas indígenas e tal. Então a Dilma tinha um contexto para falar em saudar a mandioca. Não é tão grave quanto você falar que os livros têm muita coisa escrita. Você consegue entender a gravidade disso? E aí ele falou, tem que suavizar isso aí. Falando em suavizar, eu estudei pela cartilha Caminho Suave. Você não esquece, tá ok? Eu já vou falar da cartilha Caminho Suave, tá? Não esse lixo que tá como regra aí, essa ideologia do Paulo Freire. O cara ficou 10 anos e a garotada de 15 anos foi fazer a prova do PISA. E mais da metade não soube fazer uma regra de 3 simples. Bom, é uma súcia de bobagens que não se sustenta na realidade disso que o Bolsonaro falou, você concordando ou não com Paulo Freire. Primeira coisa, Paulo Freire não foi aplicado especialmente na educação, na alfabetização de crianças. Não foi. O Paulo Freire foi aplicado na alfabetização de adultos, que de longe não foi avaliada pelo PISA. Talvez uma ou outra escola tenha aplicado ali um método freiriano de ensino para crianças ou para adolescentes, tal, mas isso de fato não foi genérico para o Brasil como um todo. Tanto é que isso é irrelevante para a questão da educação, mesmo que tivesse aplicado o Paulo Freire, que no caso não aplicou, mas enfim, o que seja. O Chile, como eu falei, que não aplica Paulo Freire, que não faz nada nesse sentido, tem toda aquela herança do Pinochet, o Chile também tem uma educação de bosta, um pouquinho melhor que a do Brasil, mas ainda assim uma educação de bosta, tá? Resultados horríveis no PISA. E lembrando, isso aqui não avalia faculdade, né, ensino superior, então ensino superior aí é uma outra discussão. Mas não tem a ver com esquerdismo, direitismo, com, sei lá, socialismo, fascismo, caramba quadro, não tem a ver com isso, tá? Isso tem a ver com outros fatores que eu vou discutir mais pro final do vídeo. E a gente tem que lembrar que a cartilha Caminho Suave, ela até hoje é o material de alfabetização mais vendido na história do Brasil, tá? Ela é um fenômeno editorial que está na 132ª edição, tá? Ou seja, 132 edições desde a sua publicação lá em 1948. E um outro material que segue a mesma linha foi a cartilha Sodré, que vendeu mais de 6 milhões de exemplares também em 273 edições. Ou seja, no caso da cartilha Sodré, teve mais edições ainda do que a cartilha Caminho Suave, tá? Eu lembro que eu fui educado numa cartilha que tem o mesmo método, tá? Que eu já vou falar para vocês, que era o Sonho de Talita.
Tá? Inclusive hoje, durante a pesquisa aqui, né, que a minha esposa ajudou, eu fiz aqui uma... Na verdade, como ela trabalha com isso, meio que quase todo esse roteiro aqui foi ela que fez, tá? Eu só dei algumas avaliadas aqui no que seria mais relevante de colocar ou não, e eu fui pesquisar, né, as fotos da cartilha que eu fiz, foi como eu aprendi na escola, e cara, foi um flashback, assim, foi olhar para aquilo e falar, gente, olha isso daqui, tá? E por quê? Teve um motivo de por quê que o mundo inteiro parou de usar cartilhas como a Caminho Suave. E eu não estou desmerecendo a Caminho Suave aqui, tá? Em 1948, ela foi relevante, porque até onde me consta, você não tinha um sistema de ensino uniformizado para alfabetizar pessoas. Então, inclusive começou com uma professora que era de escola rural, e aí ela que estabeleceu aquilo lá, baseado em empirismo, naquilo que ela viu que era mais fácil de ensinar aos alunos, e não baseado num estudo profundo, alguma coisa assim. Então a cartilha Caminho Suave tem o seu valor, ela foi relevante na sua época, mas você vai ficar usando uma coisa que tem quase 100 anos, é como se a educação não tivesse avançado nada em 100 anos, sabe? Colocar um troço de quase 100 anos atrás para ser a diretriz do método de alfabetização do MEC. Lembrando que do PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, o MEC só excluiu a cartilha suave em 96, tá? Ou seja, faz razoavelmente pouco tempo. Tanto é que eu fui alfabetizado ainda com o método da cartilha Caminho Suave, que é um método de repetições de frases aleatórias, sabe? O bebê brincou com a bola, o bobo baba, sabe? O bebê baba. Que, assim, digamos que o aluno vai aprender? Vai, ele vai aprender por repetição, é uma coisa bastante visual, né, porque você tem a foto lá, então é um troço simples, você consegue aplicar para qualquer nível isso aí. Porém, você não está exercitando aí uma leitura de fato do aluno, sabe? Você está simplesmente falando frases aleatórias que não fazem sentido nenhum e que o aluno dificilmente vai usar na vida dele. Talvez fosse mais interessante você utilizar aí frases dentro de um contexto, frases que ele pode interpretar dentro da vida de uma criança de, sei lá, 6 anos de idade, 7 anos de idade, que acho que é o padrão de alfabetização aqui no Brasil. Então, você tem que ver que esse método, ele é considerado um método arcaico. Não é que ele não tem valor, mas ele é um método arcaico dentro daquilo que a gente conhece hoje, dentro de uma coisa avaliada, sabe, a longo prazo, com estatísticas grandes, muito mais acurado do que uma professora da escola rural lá, que usou basicamente o empirismo dela. Lembrando que você tem um diferencial muito grande entre quem foi alfabetizado e aprendeu a ler com mais fluidez e pessoas que foram alfabetizadas e não conseguiram aprender a ler dessa maneira mais aplicada, que é o letramento dos pais. Se você for dar uma olhada naquele meu vídeo sobre meritocracia, eu mostrei ali que algumas pessoas começam umas 3, 4 voltas na frente dos outros carros, né, fazendo uma analogia aí com Fórmula 1, algumas pessoas estão 3, 4 voltas na frente dos outros colocados, simplesmente por terem pais mais letrados, por terem um ambiente com mais leitura. Tá? E não precisam ser pais com formação superior ou essas coisas assim, precisam ser pais que leem mais, pais que exponham a criança à leitura com mais frequência. Uma casa em que os pais são analfabetos, essa criança já começa com várias voltas atrás dos outros colocados. Uma casa em que os pais são alfabetizados, mas não leem, e eu conheço várias dessas casas, em que você tem pais ricos até, sabe, ou classe média alta, em que eles não abrem um livro para ler. Ficaram com dinheiro por outras razões. Coisa que era até, inclusive, muito mais possível de se fazer lá nos anos 80, né, um cômputo geral, do que hoje em dia, em que você tem uma concorrência maior e que a sua formação acadêmica vai fazer diferença, né, sua formação formal. Esse aluno, essa criança, mesmo nascendo de pais privilegiados socioeconomicamente, se os pais não são letrados e não incentivam essa criança a ler, ela não vai ser uma pessoa com boa leitura. A diferença é que os pais podem pagar um professor particular para ela, podem colocar ela numa escola que vai estimular outras habilidades nela, mas no geral ela também vai ser prejudicada tanto quanto uma criança de uma casa de pais analfabetos. A Caminho Suave, o que ela tinha de facilidade ali para ser aplicada? Meio que tanto o professor bem preparado e quanto o professor mal preparado conseguiam aplicar essa cartilha, ou conseguem, porque ela é bastante sequencial. Ela vai ensinar o aluno a decodificar aquilo que está escrito, sabe? A entender o que é um símbolo e o que é um fonema para aquele símbolo, a juntar o símbolo e criar o fonema. Só que qual é a diferença? Essa cartilha, ela só deixa o aluno no nível basal, ela deixa o aluno no nível 1.
esse aqui do PISA, o nível 1, no máximo no nível 2. Então o que acontece? Para o aluno atingir o nível 3, 4, 5, 6, ele precisa ter outras fontes aqui. E isso só os alunos que estudam em escolas melhores, ou que têm professores melhores, ou uma casa com estímulo a isso, é que vão desenvolver. Os alunos que ficam só nessa cartilha continuam sem conseguir ler, tá? Se não no limite de analfabetismo funcional, um nível acima. Então, esses textos tipo o bebê baba, o bebê brincou com a bola, essas coisas assim, não ensinam a pessoa a entender o que está sendo escrito. Não tem nada de interpretação de texto, é simplesmente uma bobagem ali para a pessoa aprender a juntar letrinha e formar uma palavra. Óbvio que isso já é alguma coisa, mas é muito aquém do que deveria ser exigido para um processo de aprendizado de leitura. E adivinha se o método Cartilha Caminho Suave é aplicado nos países que foram primeiro no PISA. Vai lá ver em Singapura se eles aplicam isso daqui. Vai lá ver na China. Vai lá ver na Finlândia. Não aplica, né? Ah, que legal, hein, seu presidente? Muito legal. Ou seja, se o presidente fala que um livro tem muita coisa escrita, ele não quer que os alunos melhorem no PISA. No exame PISA, ele não quer. E ele é tão obtuso que ele não conseguiu perceber a incongruência na própria coisa que ele falou. Ele reclamou do desempenho dos alunos no PISA e ele sugere um ensino mais simples, que não avalia coisas mais complexas. Sabe, é um completo imbecil. Não é possível que as pessoas não percebam isso. Você, meu seguidor, que votou no Bolsonaro, não é possível que você não perceba a incongruência disso que o Bolsonaro falou. Não é possível. Se você não percebe, você é um que é mal no PISA também. E vamos falar agora rapidamente sobre a questão científica, tá? Que nem foi o que foi mais avaliado nesse triênio agora. O último foi mais leitura, mas que eu quero falar justamente porque esse aqui é um canal de um cientista, então a ciência é um dos carro-chefes aqui. Bom, o PISA, ele avalia o letramento científico. O que é o letramento científico? É a capacidade de se envolver com questões relacionadas à ciência e com a ideia de ciência como pessoa reflexiva. Ou seja, uma pessoa letrada cientificamente, ela consegue fundamentar uma discussão que envolva termos científicos e tecnologia também. Ou seja, ela consegue explicar fenômenos cientificamente, ou pelo menos dentro do limite ali do que uma pessoa não especializada consegue, planejar uma investigação científica, diferenciar, na melhor das hipóteses, pelo menos num nível aceitável para o leigo, a diferença entre o que é ciência e o que não é ciência, a diferença entre dados científicos e dados tirados da bunda e interpretar dados e evidências científicas. Tá? Então isso é que é considerado letramento científico, em que a gente está uma porcaria, certo? Um pouquinho melhor que matemática e muito pior do que a nossa colocação em leitura, que já foi uma porcaria. Bom, então vamos comparar o desempenho do Brasil em ciências com outros países. No caso aqui tem uma tabela que ela não comparou com todos os países, ela comparou com aqueles que têm alguma proximidade com o Brasil. Então, todos os países da América Latina que tiveram resultados válidos, porque tem uma proximidade cultural regional com o Brasil. A Espanha e Portugal também, né, são países mediterrâneos que colonizaram aqui, né, que se influenciaram muito. Os Estados Unidos, porque também são um sistema federativo parecido com o Brasil e também é um país muito grande. O Canadá, pelo mesmo motivo. A Coreia, porque é um exemplo de país com alto desempenho. E a Finlândia também. Tá? Então, no caso, colocaram 2 países de alto desempenho, não puseram a China, porque a China é uma coisa muito particular, e aí outros países próximos com o Brasil para fazer a comparação. Então, para variar, dentro desses países selecionados, dos que fizeram o PISA, a Finlândia foi a melhor, seguida pela Coreia, o que era esperado, depois Canadá, Estados Unidos, depois Portugal e Espanha. Tá? Então, são todos os países do primeiro mundo ali que foram melhores. Dos países da América Latina, o Chile foi o melhor, tá? Seguido pelo Uruguai, o México, a Costa Rica, Colômbia, Peru, Argentina, Brasil, ou seja, o Brasil está pior do que todos esses países da América Latina, o Brasil está melhor dentro dos países da América Latina que o Panamá e a República Dominicana, que é a lanterninha ali de todas as avaliações. Então, quer dizer, enquanto a Finlândia fez 522 pontos, na média, o Brasil fez 404 pontos. Tá? Ou seja, aí mais de 100 pontos de diferença. E o Chile, no caso, que é o melhor da América Latina, fez 40 pontos a mais do que o Brasil, tá? É significativo, é relevante, mas não é muito melhor do que o Uruguai, certo? Que fez 426, ou que o México, que fez 420. No nível 6 de avaliação de ciência, que é o máximo de tudo isso daí que eu falei de letramento científico, né? Ou seja, você tem ideias e conceitos científicos interligados, né? Física, química, biologia, geografia, etc., ciências da Terra e tal, formulando hipóteses, né? Ou seja, você não precisa resolver o problema, porque você não vai fazer uma análise científica disso, mas pelo menos formular uma hipótese para problemas científicos, né? Para fenômenos científicos, de como explicar esses fenômenos, interpretar os dados e as evidências, ou seja, interpretar um gráfico, interpretar os dados que aquilo lá está dizendo, tá?
fazer a discriminação entre informação que é relevante e irrelevante, entre informação que é verdadeira e que não é confiável, tá? Que não quer dizer necessariamente que é falsa, mas que vem de uma fonte duvidosa, e diferenciar, obviamente, né, fato de opinião, né, no caso, na questão científica, não necessariamente na questão de leitura, mas é o mesmo skill aqui. E só no nível 6, tá? No nível 6, ou seja, na melhor das interpretações científicas, ainda que na média esses países não tenham sido os melhores do ranking total, no nível 6, disparado, a melhor foi a China. China foi 7,2%. Tá, mas não é a China como um todo, é a China junção de 4 cidades ou 4 regiões, né? Que é Beijing, Shanghai, Jiangsu e Zhejiang. Tá, são essas 4 cidades ou regiões, né, ou estados da China que foram avaliadas dentro disso daqui, que foi 7,2% dos alunos, quase 10%, pouco menos de 10%, conseguiram chegar no nível 6 em ciências. Depois você tem Singapura, né, quase 4%, a Estônia, todo mundo gosta aí, né, com 2%, e outros países aí, né, Coreia, Japão, Alemanha, Austrália, Canadá, na média ali de 1,8%, né, Nova Zelândia, Vietnã, e outras partes ali do mundo que falam chinês também, como Macau e Taiwan. Então, isso foi a porcentagem. Na média da OCDE, 0,8% dos alunos em ciências atingiram isso. É um número muito ruim, mas o Brasil deu 0,0%. Nenhum aluno, ou dentro do desvio padrão, nenhum aluno, né? O desvio padrão é 2 para mais, 2 para menos, né? Que é aqui, Brasil, 2,1 para mais ou menos. Então, dentro desse desvio padrão, 0 alunos conseguiram chegar no nível 6 de ciência, que é conseguir diferenciar essas coisas, tá? E aí você vai abaixando nos níveis, né? E os maiores percentuais de alunos no Brasil é nível 2, 25%, nível 1, 34%, nível 1A, e nível 1B, 20%. Ou seja, 75% dos alunos são analfabetos científicos, porque estão do nível 2 para baixo, tá? Se você colocar só no nível 1, 50%. E o que o nível 1 diz, o nível 1A? Vocês conseguem usar conhecimento de conteúdo básico no cotidiano para explicações de fenômenos científicos simples. Sabe, tipo, a nuvem, a água condensada cai quando chove. Com no máximo 2 variáveis e com a ajuda de alguém, eles conseguem realizar uma investigação científica minimamente estruturada ali, tá? E identificar causa e consequência, sabe? Correlações simples, tipo, isso aconteceu por causa disso, alguma coisa assim, tá? Num conjunto bem simples de dados. Infelizmente eu não tenho exemplos das questões aqui do PISA, até porque essas questões elas são meio que mantidas em segredo, pelo que eu vi é um banco de dados gigantesco, que a OCDE tem de questões, que vão sendo usadas de forma randômica ali, então cada ano é um. Então eles não podem revelar essas questões, eu acho que tem algumas de exemplo, mas enfim. E 4% dos estudantes brasileiros estão abaixo do nível 1B. Seria o nível 1C para baixo, que é tão ruim que a OCDE não consegue nem especificar as habilidades envolvidas. Mas se você for levar em conta que até 0,4% são analfabetos de fato, então 4% está ali na beira do analfabetismo. Se você não consegue nem ler um texto, como é que você vai interpretar a parte científica desse texto? Uma coisa interessante é que o PISA não avalia apenas a questão do conhecimento ali envolvido nas áreas. Ele também avalia a realidade socioeconômica do aluno. Então, por exemplo, ele pergunta sobre bullying, se o aluno já sofreu bullying, porque a gente sabe que o bullying atrapalha no estudo do aluno, ele atrapalha no desenvolvimento do aluno. O aluno não quer ir para a escola, o aluno ele não consegue fazer as aulas direito, o aluno não consegue se concentrar, porque ele tem sempre medo, né? Eu, por exemplo, que sofria muito bullying na escola, eu tinha medo de prestar atenção na aula, às vezes, porque eu tinha que estar sempre com um olho aqui, um outro ali, para ver se não ia vir uma bolinha de papel babada na minha cabeça, se não iam tacar um suco em pó na minha cabeça, no meu cabelo. Sim, fizeram tudo isso comigo. Então, quer dizer, eu tinha que prestar atenção em tudo isso daí, não prestar atenção na aula. Tanto é que eu estudava mais em casa do que na sala de aula. Mas é porque eu sempre fui mais autodidata, porque na sala de aula era um inferno, ir para a escola era um inferno. E 30% dos alunos, 29%, relataram ter sofrido bullying pelo menos uma vez por mês. E a média da OCDE foi 23%. Gente, isto abaixa o desempenho do aluno. Abaixa o desempenho do aluno. Tanto é que eu tenho uma série de críticas ao estudo doméstico, né, ao estudo domiciliar, né. Essas críticas envolvem a não aplicabilidade disso no Brasil, não nesse momento,
Mas uma das coisas que eu vejo de positivo nessa questão domiciliar é o não sofrimento de bullying quando a pessoa tem uma família estruturada, que não abusa sexualmente dela, moralmente dela, etc. Tá? Então, nesse ponto, se você tem uma família estruturada minimamente boa, você não ter que conviver com gente que faz bullying, para mim, é uma coisa bastante positiva. Outra coisa, os alunos que têm um bom índice socioeconômico da sua família tiveram, em média, 97 a mais de pontos do que os alunos mais pobres. Se o Brasil fez 400 e poucos pontos em leitura, tá, 413 pontos em leitura, os alunos de alto índice socioeconômico, ou seja, como eu falei, famílias mais letradas ou que têm mais dinheiro, que podem pagar um professor particular, conseguiram 97, quase 100 pontos a mais do que os alunos mais pobres. Os alunos mais pobres, eles puxaram a média do Brasil para baixo, tá? Para você ter uma noção de como isso faz diferença. Ou seja, o que a gente pode dizer é, se você aumentar, tá, na média não vai ser exatamente 97 pontos, mas se você aumentar em 50 pontos as coisas do Brasil, a gente chega no nível de vários países de primeiro mundo. Se você aumentar os 97 pontos que os alunos melhores conseguiram, eles estão nível Finlândia. Nós temos alunos nível Finlândia, os alunos ricos. Pare para pensar nisso, que tiveram acesso a um ensino de melhor qualidade e que provavelmente têm mais tendência ou mais simpatia a utilizar ideias do Paulo Freire do que o ensino de escola pública. Uma outra coisa que eles avaliaram é que as meninas superam os meninos em leitura, e superam bastante, né? Pelo menos em 26 pontos, e os meninos superam as meninas em matemática em 9 pontos. Em ciências fica quase igual, tá? Fica mais ou menos igual. Outra diferença muito importante, disciplina em sala de aula. Pelo menos os alunos que relataram que o professor demorava muito mais para conseguir começar a aula, acalmando os alunos, fazendo eles parar de falar e, enfim, acabar com aquele galinheiro, tiveram pelo menos 19 pontos a menos do que os alunos que disseram que o professor chega e rapidamente consegue controlar a bagunça da sala de aula antes de começar a aula. Isso é uma coisa também que a gente pode deduzir como bastante óbvia, né? Porque não só você tem uma disciplina menor dos alunos, que vai provavelmente acarretar também numa disciplina em casa, nos estudos, lição de casa, como também o tempo de aula perdido. Se a aula tem 40 minutos, 45 minutos, e o professor demora meia hora para acalmar a sala de aula, ele tem 15 minutos de aula. Lembrando que o desempenho em matemática e ciências, o fator econômico foi relevante em todos os países avaliados pelo PISA. Uma coisa importante dizer é que isso aqui também não é 100%, né? Não é tipo, os alunos ricos são todos melhores e todos os pobres são piores. Você tem alunos ricos que têm notas medíocres e você tem alunos pobres que têm notas extraordinárias no PISA, tá? Só que esses alunos que têm notas extraordinárias têm algum diferencial ali, ou eles são pessoas muito mais autodidatas, ou pessoas que têm uma facilidade muito maior, enfim. E esses alunos que têm uma condição muito melhor, que vão mal, são alunos particularmente desleixados, ou que têm uma dificuldade muito maior que não foi avaliada ali pelos pais. Talvez tenha uma família mais desestruturada, né? Independente de ser rico ou pobre. Isso daí foi muito bem avaliado pelo Átila, no vídeo lá que ele mostra o aparelho do Galton lá, eu esqueci como é que é o nome do aparelho, mas eu vou deixar linkado o vídeo aqui também, que foi um vídeo que ficou muito interessante, que ele mostra que, de fato, alunos ricos, pessoas ricas ou que tiveram um berço de ouro, podem se dar mal na vida, e alunos que tiveram um ambiente muito pobre, né, crianças que tiveram um ambiente muito pobre, podem se dar bem. Mas isso são pontos fora da curva que o pessoal adora pegar de exemplo, como sendo uma coisa genérica para a realidade, é falta de esforço, não é falta de esforço. Para de repetir essa estupidez, não é falta de esforço. Um ou outro aluno que conseguiu se dar melhor, mesmo sendo pobre, tem esforço pessoal, mas tem sorte. E tem muito mais sorte, estar no lugar certo na hora certa, do que esforço pessoal, tá certo? Então vamos falar um pouquinho agora da Finlândia, né? A famigerada Finlândia, que conseguiu aí sempre, durante todos os anos, notas extraordinárias no PISA. A China, a Singapura, etc., deu uma passada na Finlândia, conseguiu ficar melhor que a Finlândia, mas ainda assim a Finlândia aparece ali quase sempre entre os top 5 ou top 10. O que aconteceu da década de 70, em que a Finlândia tinha um ensino medíocre, em que apenas 30% dos adultos tinham concluído o ensino médio, e que também em 93 a Finlândia teve um colapso econômico, para chegar no ensino de ponta, no ensino dos melhores do mundo? O que a Finlândia fez? Não é uma discussão de esquerda, direita, do Paulo Freire ou não é o Paulo Freire, etc. Você teve pontos básicos, coisas fundamentais, que inclusive o Paulo Freire chegou a citar, que não tem diretamente ligado ao método dele, mas que ele colocou como sendo relevantes e como sendo um diferencial. Primeiro, valorização do professor. O professor na Finlândia ganha bem e tem uma vida digna.
Inclusive, a profissão de professor na Finlândia, ela é bem cotada. Ela não é mal cotada. Ela não é uma coisa que você fala assim, nossa, virou professor, que bosta. Muito pelo contrário, você tem uma competição muito grande para quem vira professor. O professor é obrigado a ter mestrado na Finlândia. Você tem uma concorrência para ver quem vai ser professor. Quem quer ser professor, inclusive de escola básica. Professor de escola básica é uma profissão de extremo prestígio na Finlândia. Isso foi feito através de muito trabalho, através de 20 anos planejados para fazer com que isso acontecesse. Não foi de uma hora para outra. E o negócio foi seguido à risca, mesmo com a mudança de poder, a alternância de poder do sistema democrático. Outra coisa, você tem uma certa flexibilidade dos professores para decidir como tratar a sua sala de aula. Salas de aula não são iguais. Certo? Você usar um ensino padronizado ou muito engessado pode ser muito bom para algumas salas de aula e vai ser pior para outras. Pode ser bom para alguns alunos e pior para outros. Então, você tem uma flexibilidade do professor na hora de poder adequar a maneira como ele vai fazer com os alunos é melhor. E professores mais bem preparados, também tem a questão de preparo do professor, professores mais bem preparados conseguem lidar melhor com essas diferenças. E se ele estiver estimulado a trabalhar, se ele estiver com vontade de trabalhar, porque ele está ganhando bem e porque a sociedade lhe dá prestígio e ele tem orgulho de ser professor, então isso vai fazer com que ele tenha mais vontade de resolver problemas de alguns alunos mais complicados ou de algumas turmas mais complicadas do que de outros, tá? Esse prestígio na sociedade, ele envolve também um prestígio entre os pais, certo, dos alunos. Porque aqui no Brasil conseguiu-se gerar toda aquele clima, né, aquela animosidade entre os pais e os professores, pais muitas vezes relapsos que entregam os filhos à responsabilidade dos professores, tanto para educar quanto para ensinar, e depois ficam reclamando do professor. E a internet ela ajudou a amplificar esse fenômeno, filmando um ou outro professor, uma ou outra situação, às vezes tirando do contexto, às vezes pegando uma exceção, e etc. E colocando, generalizando isso para tudo. Esse é um grande problema. Do mesmo jeito que eu citei agora a questão do aluno que, mesmo sendo pobre, atingiu um status bom de vida. Tal. É um cara no meio de 10 milhões e você fala, tá vendo? Esse cara aí merece, tal, não sei das quantas. Tá, eu posso pegar também o exemplo oposto, né? O cara que nasceu rico e ficou pobre e falar, tá vendo? Tá vendo? Ó, quem nasce rico fica pobre. Ó, não sei o que, filho de rico só sabe gastar. Então, não é por aí, sabe? Você pegar um exemplo fora do contexto é uma falácia. É uma falácia. Outra coisa, eles reduziram a carga horária dos alunos, especialmente no ensino médio. E isso vai exatamente de encontro àquela maldita reforma do ensino médio que o Temer tentou aprovar, ou quis aprovar, que tem a ver com fazer os alunos do ensino médio ficar em período integral. O que impossibilita que alunos pobres, que ajudam na renda familiar, consigam continuar na escola. Isso daí só vai fazer aumentar a evasão escolar. E o aluno vai ficar na escola fazendo o quê? Depois de um tempo, se a escola não tiver como dar um suporte para o aluno no período da tarde. Sabe, escolas boas e ricas, em que o aluno não tem que trabalhar para ajudar a família em casa, nessas escolas ricas, o aluno tem uma grade curricular extremamente variada. Tem música, tem dança, tem artes, tem um monte de coisas que não fazem parte das BNCCs, né, não são parte daquilo que é a base curricular, que é o fundamental, são coisas extras, que são ultra relevantes para a formação do aluno como cidadão. Então, essas escolas faz até sentido o aluno ficar em período integral, porque ele não vai ter que trabalhar, ele vai ter mais sociabilidade com os amiguinhos e vai conseguir ali aprender coisas diferentes. Numa escola pública, que você nem tem professor direito, você vai colocar o aluno para ficar em período integral lá coçando o saco, né? Ou, enfim, as meninas coçando outra coisa, porque não vai ter o que ser feito, entendeu? É uma reforma do ensino médio que foi feita para beneficiar os ricos e manter os pobres analfabetos. E não sei se esse é o objetivo da classe política ou se é uma ignorância da classe política que não percebe a estupidez disso. Sendo que nós, como país, não temos absolutamente nada a ganhar em manter os pobres analfabetos. Nada. Não é isso que esses países de primeiro mundo que vão bem no PISA fizeram. Outra coisa, o governo da Finlândia, dinheiro público, o governo da Finlândia, ele ofereceu serviço completo enquanto o aluno está em sala de aula. Os alunos tinham acesso a uma refeição, pelo menos, quente, né, ou seja, um almoço, sei lá o quê, o café da manhã. Eles tinham serviço odontológico, serviço médico. Sabe, como é que você quer que um aluno consiga, né, no caso falando da Finlândia, que em 93 teve uma crise econômica, então várias pessoas ficaram mais pobres.
né? Então não tinha dinheiro para pagar dentista, para pagar médico, etc. Ao invés de cortar tudo, mesmo com crise econômica, a Finlândia resolveu investir o dinheiro que ela tinha em manter as pessoas minimamente aptas para trabalhar, porque isso é que ia fazer girar a economia e sair da crise. Então não adianta você pegar um trabalhador que não tem dinheiro para arrumar os dentes, está com uma dor de dente horrorosa, está com um problema de saúde, e colocar ele para tentar fazer o país gerar dinheiro. Não vai gerar dinheiro, ele vai ficar em casa, ele vai ter problemas de rendimento no trabalho, a mesma coisa com os alunos. Então você dá um serviço médico, odontológico, dá comida para os alunos, isso é uma coisa fundamental para fazer a coisa ir para frente. Aconselhamento psicológico. Quem que vai trabalhar se estiver deprimido, se tiver vontade de se matar? Que aluno que vai querer ir para a escola se ele está sofrendo bullying, se a casa dele é toda desregrada, toda desmontada, sabe? Isso é uma coisa fundamental. Isso não é bobagem, isso não é perfumaria. E isso tudo é alguma coisa que eu tenho certeza que o Bolsonaro acharia que é frescura, porque o Bolsonaro é um incompetente, é burro. E esses serviços não eram só para os estudantes, incluíam as famílias também. E muita gente fala que a Finlândia, por ser muito pequena, né, e ter uma homogeneidade cultural, que não é bem verdade, porque você tem pelo menos 3 línguas faladas na Finlândia, tem umas diferenças culturais bem grandes entre o norte e o sul, etc. Mas é muito mais homogêneo que o Brasil, por exemplo, muito menor, e aí o pessoal fala que isso é uma coisa mais fácil, né? Por exemplo, se você for olhar, Luxemburgo tem um investimento muito maior em educação, é um país muito pequeno, é um dos menores países do mundo, e Luxemburgo investe muito mais em educação do que os outros países, do que a própria Finlândia, e a Finlândia tem desempenhos muito melhores no PISA do que Luxemburgo, que inclusive proporcionalmente seria mais fácil dele ter melhores desempenhos, porque a quantidade de alunos que seriam avaliados seria muito menor em Luxemburgo. A população da Finlândia é muito maior que a população de Luxemburgo. Então, a quantidade de investimento não é a mesma coisa da qualidade do investimento em dinheiro. Mas obviamente que o dinheiro é relevante. O Brasil investe pelo menos 20% do PIB no ensino. Isso é pouco comparado com outros países, isso equivale o Brasil aos países de terceiro mundo e também não é bem feito, não é bem aplicado e por isso você não atinge os resultados necessários. E isso nunca foi bem aplicado, nem na época que o Bolsonaro era criança e ele estudou lá pelo Caminho Suave. O pessoal fala que a educação no Brasil era melhor, porque a escola pública era de qualidade e hoje não é mais. Isso não tem a ver com a qualidade do ensino que era aplicada no sentido de didática, no sentido de método de ensino. Isso tem a ver com a quantidade de pessoas que tinham acesso ao ensino na década de 60, que era uma quantidade ínfima da população, já que 70% da população era analfabeta, do que você tem hoje, tá? Em que você teve um aumento da inclusão de escolas e de escolaridade para os alunos, e isso não foi acompanhado pela quantidade de professores necessária e nem pela qualidade de infraestrutura. Tá? Então é muito fácil você comparar uma educação de ótima qualidade, em que você tinha professores extremamente rigorosos e que gerou um monte de gente traumatizada, por exemplo, o próprio Bolsonaro, que nunca mais abriu um livro, eu tenho certeza, na vida dele, do que pessoas que tenham vontade de aprender, que tenham gosto pela escola. Só que, infelizmente, isso foi mal feito porque foi uma coisa que ficou muito abrangente e não foi acompanhado pela qualidade de formação dos professores e nem de infraestrutura das escolas para os alunos. E também não foi acompanhado por uma melhora do ambiente familiar, porque a gente ainda tem muitas famílias em que o pai abandona a casa, o pai é alcoólatra, bate na mãe, os pais brigam, a criança não tem pais, os pais abusam sexualmente da criança, como inclusive o Bolsonaro chegou a sugerir em algumas coisas que seja feito mesmo. Eu vou colocar aqui embaixo um vídeo que eu fiz sobre o Bolsonaro falar e estimular o turismo sexual aqui no Brasil, que também foi uma coisa muito grave, mas muito grave mesmo. E eu fiquei muito assustado com o silêncio dos cristãos, dos ditos cristãos, com essa frase atroz e asquerosa do Bolsonaro. Então, essa questão de quanto se gasta ou quanto se deixa de gastar, né, com alunos, não é uma questão, uma cláusula pétrea. Você pode gastar muito do seu PIB com alunos, com educação, e eles não ficarem em tops de linha, mas com certeza quem gasta pouco, como é o caso do Brasil, quem gasta pouco, não vai ficar muito melhor do que tem, certo? E também não vai ficar muito melhor jogando a culpa disso em cima do Paulo Freire, que nunca foi aplicado para alfabetização formal, né, de crianças e adolescentes, que o Bolsonaro com certeza nunca leu um livro do Paulo Freire, porque eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Bolsonaro leu algum livro na vida dele, e que ele não sabe citar uma passagem do Paulo Freire, não sabe citar absolutamente nada do Paulo Freire para saber o que tem de ruim. Foi a mesma coisa que o Danilo Gentili lá com o Marcelo Taz. Não sabe porra nenhuma do Paulo Freire, não sabe nada do Paulo Freire. E eu não tô falando aqui que você tem que gostar do Paulo Freire, mas se você vai criticar minimamente o Paulo Freire,
você tem que pelo menos saber o que ele fala. Não precisa nem ter lido Paulo Freire, você pode ter lido um resumo, você pode ter lido um compilado, você pode ter lido inclusive uma obra crítica ao Paulo Freire, mas pelo menos saber o que o Paulo Freire dizia. Ninguém sabe porcaria nenhuma do Paulo Freire. Eu vou recomendar aqui embaixo a série de vídeos do professor André Azevedo, que ele comenta sobre o que o Paulo Freire dizia, pelo menos em um dos livros lá, que é a Pedagogia do Oprimido. Que você pode discordar absurdamente, mas pelo menos veja o que o Paulo Freire falava. Não adianta ficar papagaiando que o problema do Brasil é o Paulo Freire se você nem sabe quem foi o Paulo Freire e o que ele fez. Você sabe que ele era um cara que andava de terno e tinha um barbão e usava um óculos, sabe? Até aí o Enéas também, sabe? Você tem que ter uma mínima noção do que você está criticando e eu tenho certeza, tenho 110% de certeza que o Bolsonaro não tem a menor ideia do que ele está criticando no Paulo Freire. Assim como o Danilo Gentili também não tem ideia. Agora, tem que levar em conta algumas coisas também. Por exemplo, a gente não sabe quanto que a China, por exemplo, investe em educação. Porque a China é um país fechado, né? Isso é uma coisa que muita gente aqui dos meus inscritos esquece, né? A gente não sabe os dados da China, mas é a campeã de ensino. Campeã de ensino, o pessoal fala que também é através da exaustão dos alunos, né? Os alunos são exauridos do ponto de vista psicológico com essa questão do PISA. Porém, a China é um país de esquerda. A China é um país comunista e está no top de linha disso aqui. Um dos países que não faz parte do PISA, da avaliação do PISA, que também é um país fechado, mas agora está ficando menos fechado, é Cuba. Cuba é o país do mundo que mais investe em educação na porcentagem do PIB. Tá? É que como a gente não tem acesso a muitas coisas em Cuba, a gente não tem como avaliar, e Cuba também não faz parte da avaliação do PISA. A gente sabe que Cuba dá bastante valor à questão educacional, isso daí é, enfim, bem conhecido há muitos anos, o que também não é a única coisa que você tem que se preocupar, e a gente sabe que Cuba também é uma ditadura. Será que se você colocasse os cubanos na avaliação do PISA, eles iam se sair melhor? Tudo bem que você pode até questionar o quão isso é aplicável para um cubano que, enfim, tem uma série de limitações para qual emprego ele vai exercer, para onde ele vai trabalhar e etc. Mas para os chineses não, para os chineses você consegue aplicar, porque a China, apesar de ser uma ditadura comunista, a China consegue ter uma gama de empregos, de aplicações, de profissões e ocupações que é muito grande, certo? A China é a segunda maior economia do mundo. Então, a gente tem aí, né, uma questão que independe se é esquerda, se é direita, se é Paulo Freire, se não é, se tem muito investimento em educação, esse tem que ter mesmo, mas às vezes você pode ter muito investimento e não ter resultados. Então você tem uma série de coisas para exemplificar como o Bolsonaro não lê nada, não sabe nada, certo? E ele está propondo soluções que vão piorar a educação. Vão piorar esse pouco que a gente conseguiu melhorar nesses últimos anos, que foi quase irrisório. Cada vez mais o mundo inteiro está valorizando, ou pelo menos os países de primeiro mundo estão valorizando o pensamento crítico das pessoas, ainda mais nessa época de fake news. E tudo que o Bolsonaro quer que a gente aprenda é a ser analfabetos funcionais e a repetir o bobo baba, o bebê baba, brincou com a bola. Se o Bolsonaro implementar tudo que ele está querendo com relação à escola, a gente vai pular do ranking 57, sei lá, no melhor das nossas colocações aqui, para o ranking 92, de 80 países que vão aparecer. O ranking 92. Certeza absoluta. Escreva o que eu estou falando. Me cobrem daqui a alguns anos. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço bastante a atenção daqui. Não esqueça de conferir no site as camisetas novas. Um abraço para vocês. Falou. E estudem muito.